Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar tirando várias dúvidas de vocês em relação ao tema câncer. Todas as dúvidas que vocês encaminham para mim aqui no YouTube e no Instagram, a partir de agora eu vou estar trazendo aqui nessa série que vai se chamar Doutor Rodrigo Responde. Então, a partir de agora, toda semana eu vou estar trazendo vídeos aqui respondendo as principais dúvidas que vocês têm em relação ao tema câncer. Se vocês curtem esse tipo de assunto, não deixem de se inscrever aqui no canal e não deixem de compartilhar o vídeo com todos os amigos de vocês. Tá bem, pessoal? Então, pessoal, vamos começar a responder algumas das dúvidas que vocês têm e frequentemente me encaminham aqui no meu canal. Para começar, olha esse questionamento que uma seguidora me encaminhou aqui. Doutor, em uso de tamoxifeno, em quais situações que eu indicaria a troca desse bloqueio hormonal? Pessoal, para quem não se lembra, o tamoxifeno, ele é um bloqueador hormonal, tá? Também chamado por muitos de hormonioterapia. É uma medicação oral em comprimidos que é utilizada no tratamento do câncer de mama luminal ou câncer de mama hormonal, câncer de mama que expressa receptores hormonais. Porém, a dúvida dessa seguidora aqui é em qual situação que a gente vai ter que trocar esse bloqueio hormonal, tá? Quais são os pacientes que estão utilizando essa medicação, tá? Que por algum motivo a gente precisa trocar esse medicamento. Então, assim, pessoal, as duas contraindicações que nós temos em relação ao tamoxifeno, na verdade, uma é uma contraindicação e a outra um efeito colateral importante que nós vemos rotineiramente no consultório, serão a contraindicação à trombose, tá? Então, pacientes que tiveram trombose durante o uso do tamoxifeno devem retirar essa medicação, não devem mais utilizar o tamoxifeno, devem trocar a hormonioterapia por outra medicação. Ou ainda, a paciente que tem história prévia de trombose, tá, pessoal? Não deve utilizar o tamoxifeno. Lembrando que o tamoxifeno, ele tem um baixo risco de ocasionar trombose. O risco dele ocasionar trombose é muito baixo, é baixíssimo. No entanto, o paciente que já teve história prévia de trombose ou teve trombose em vigência do uso dessa medicação, a gente deve contraindicar o uso desse medicamento. Uma outra situação que a gente vê muito no consultório é nas pacientes que estão utilizando o tamoxifeno e tem muitos efeitos colaterais dessa medicação. Tem muitos calorões, tem o que nós chamamos de fogachos. Então, nas pacientes que têm muito esse efeito colateral, nós acabamos em algumas situações trocando essa medicação, trocando o tamoxifeno por algum outro medicamento. Existe também uma situação rara, pessoal, mas que pode acontecer em vigência do uso de tamoxifeno, que seria o desenvolvimento de lesões no endométrio, inclusive câncer de endométrio. O que é o endométrio? O endométrio é a parte interna do útero, a porção mais interna do útero. O tamoxifeno, a sua ação é de bloquear o estímulo hormonal, tá, mediado pelos hormônios femininos na mama. Ele é um antagonista, ele bloqueia os hormônios femininos que estão na mama, impedindo que se estimule o câncer de mama a voltar. Porém, lá embaixo, lá no endométrio, na porção interna do útero, ele é um agonista. Ele estimula o câncer a crescer. O câncer não, o endométrio a crescer, tá? E nessas situações em que é o estímulo aí do endométrio para crescer, podem se desenvolver doenças no endométrio. Em algumas situações até mesmo câncer de endométrio. Isso é muito raro de acontecer. Porém, a paciente que está em vigência de uso de tamoxifeno e que tenha sangramentos volumosos na região genital, menstruação em grande quantidade, ou ainda a mulher que já está na menopausa e teve sangramento menstrual, nessas situações é importante sempre que você procure o seu médico especialista, o seu oncologista ou ginecologista, para que sejam realizados exames para avaliar essa porção interna do útero, o endométrio. Nessas situações, em vigência de uso de tamoxifeno, nós poderemos ter contraindicações relativas ao seu uso ou até mesmo contraindicações absolutas ao seu uso, tá bem?
Pessoal, prosseguindo aqui com as nossas dúvidas e com a nossa série Dr. Rodrigo Responde, eu vou responder uma pergunta que eu achei bastante interessante, que várias de vocês me encaminharam aqui, eu achei uma pergunta muito inteligente. Olha essa pergunta, Dr. Rodrigo, eu gostaria de saber o que é o bloqueio hormonal total para o câncer de mama. Pessoal, o que seria esse bloqueio hormonal total? É como se fosse o bloqueio hormonal total, é como se fosse o bloqueio total dos hormônios femininos, impedindo, tá, da forma mais eficaz possível que haja qualquer produção de hormônio feminino e qualquer estímulo para o câncer de mama hormonal voltar. Lembrando, pessoal, que a gente utiliza o bloqueio hormonal para o câncer de mama que tenha a expressão de receptores hormonais, que tenha receptores hormonais positivos. Nós podemos realizar o bloqueio hormonal periférico, tá? Feito a nível sanguíneo, ou o bloqueio hormonal dito central. O bloqueio hormonal central é feito através de uma medicação chamada gozerelina. Esse medicamento ele vai agir diretamente no nosso sistema nervoso central, impedindo que hormônios sejam produzidos e estimulem as gônadas femininas, os ovários, a produzirem os hormônios femininos. Então, pessoal, se a gente bloqueia a produção do hormônio feminino a nível central e bloqueia a nível periférico, só lembrando vocês que o hormônio feminino ele pode ser produzido pelos ovários, mas ele também pode ser produzido na gordura periférica, no tecido adiposo periférico. Então, o bloqueio hormonal total, ele envolve um bloqueio que vai impedir a produção do hormônio feminino pelos ovários e também impede essa produção do hormônio periférico produzido ali no tecido adiposo, na gordura periférica. Então, quando a gente utiliza esse tratamento combinado, nós realizamos esse bloqueio hormonal total. Em algumas situações, será interessante, pessoal, realizar o bloqueio hormonal total, principalmente nas pacientes que já têm um câncer de mama luminal, câncer de mama hormonal, metastático e ainda não tenham entrado na menopausa. Se você tem uma paciente que já entrou na menopausa, ela não tem a produção hormonal pelos ovários. Os ovários entraram em falência ovariana, que é o que nós chamamos. Então, eles não produzem mais o hormônio feminino. A paciente que já está na menopausa, ela produz o hormônio feminino através apenas do tecido adiposo periférico, da gordura. Essa produção hormonal ela é bem menor do que aquela realizada pelo ovário. No entanto, a paciente que não entrou na menopausa, a paciente jovem que tem esse tipo de câncer de mama, ela vai produzir o hormônio feminino tanto pelos ovários quanto pelo tecido adiposo periférico. E especialmente nas pacientes que têm um câncer de mama hormonal luminal com metástases, nós queremos tentar bloquear ao máximo possível o hormônio feminino, impedir ao máximo que ele estimule o câncer a voltar a crescer. Então, nesses casos, especialmente, pessoal, nós realizamos esse bloqueio hormonal total. Nós fazemos o bloqueio central, nós utilizamos essa medicação, impedindo que haja o estímulo dos ovários. Até uma outra opção é a retirada cirúrgica dos ovários, o nome para isso é oforectomia, e associado a isso nós fazemos o bloqueio aí periférico, da produção periférica do hormônio feminino, do estrogênio. Dessa forma, nós conseguimos realizar o que nós chamamos de bloqueio hormonal total. Então, basicamente, esse seria o bloqueio hormonal total. Quanto que ele vai ser utilizado? No câncer de mama hormonal. Tá bem, pessoal? Pessoal, muitas pessoas me perguntam a respeito desse tema. Ozonioterapia no tratamento do câncer. Doutor, será que esse tratamento vai funcionar para o tratamento do câncer ou será que não? Qual que é o papel dessa ozonioterapia no tratamento do câncer? O senhor vai recomendar que seja realizada ozonioterapia para tratar pacientes que estão em tratamento de câncer ou não? Pessoal, quando a gente fala nesses tipos de tratamento, ozonioterapia, fitoterapia, terapias que nós chamamos de alternativas, tá? Tratamentos
que não tem estudos científicos rigorosos, que não tem ensaios clínicos randomizados, rigorosos, que comprovem o seu benefício, tá? Pela ciência, pessoal, pela medicina moderna, o médico ele não está autorizado a prescrever esse tipo de tratamento, tá? Então, os tratamentos alternativos, muitos tratamentos para vários pacientes, eles acabam tendo o seu resultado, né? Eu não critico nenhum tipo de tratamento, desde que ele não seja desonesto com o paciente, com a família do paciente. Porém, pela ciência moderna, pessoal, todos os tratamentos que nós prescrevemos, que nós realizamos, eles têm um embasamento científico. Foram feitos estudos, grandes estudos. Nos casos, por exemplo, de câncer de mama, nós temos pesquisas de medicamentos com mais de 100, mais de 200 mil mulheres, em que se testaram medicações e se observou que determinado medicamento funcionava para tratar aquele problema, para tratar aquela doença. Então, o que o médico passa para você está baseado na ciência, nos ensaios clínicos randomizados, nos estudos científicos. Os tratamentos alternativos, como a ozonioterapia, eles podem ter sua efetividade pro paciente. Podem ter, tá, pessoal? Nós temos aí vários tipos de efetividades diferentes, né? O paciente se sentir bem, tá bem consigo mesmo, tá confiante durante o tratamento, isso é muito importante. E às vezes esses tipos de tratamento, psicoterapia, acompanhamento com psicólogo, etc., terapias como ozonioterapia podem acabar ajudando o paciente no seu tratamento. Porém, é importante que o paciente entenda que ele deve realizar o tratamento preconizado pela ciência. Pessoal, o tratamento preconizado pela ciência, que está baseado em ensaios clínicos randomizados, é o tratamento que tem comprovação científica, é o tratamento que funciona pela medicina moderna, e por isso nós realizamos esse tipo de tratamento. Então, sempre que você for no seu médico, ele vai indicar para você um tratamento que tem embasamento científico, que funciona de acordo com os estudos, com os ensaios clínicos randomizados. O mais importante é que se você quer realizar qualquer tipo de tratamento, seja ozonioterapia ou qualquer outro tratamento para o seu câncer, é importante sempre, primeiro, você avisar o seu médico que você vai realizar esse tratamento, para que o médico busque na literatura se esse tratamento não tem nenhuma interação com o tratamento que ele está realizando, tá? Primeiramente, isso é muito importante. E um segundo ponto, você não pode deixar de realizar o tratamento indicado pelo médico. Isso é o mais importante, tá, pessoal? Eu já tive casos no meu consultório de pacientes que realizaram tratamentos alternativos e deixaram de realizar o tratamento médico. E depois, lá na frente, em muitas situações, eles vieram a se arrepender. Então, pessoal, independente do tratamento que vocês vão realizar, primeiramente, sempre falem para o seu oncologista que estão realizando esse tipo de tratamento, sendo ele um tratamento alternativo ou não. E em segundo plano, nunca deixem de realizar o tratamento que o seu médico oncologista prescreveu para vocês. Tá bem, pessoal? Pessoal, essa daqui eu acho que é uma das perguntas que os pacientes mais me fazem no consultório. Semanalmente eu recebo esse questionamento. Eu acho que pelo menos umas 2 vezes por semana algum paciente vem me questionar em relação a isso. Doutor, quanto tempo demora para a quimioterapia sair do meu corpo? Pessoal, eu vou contar uma história para vocês de um caso aqui bastante interessante, de uma paciente minha, que ela desenvolveu efeitos colaterais residuais da quimioterapia, tá? E teve sintomas da quimioterapia por um longo tempo. E ela sempre acreditou
que a quimioterapia ainda estava circulando no organismo dela, mas ela nunca falou isso para mim, ela tinha vergonha de perguntar. E um dia, uns 6 meses depois do término da quimioterapia, ela chegou e me fez exatamente essa pergunta: doutor, quanto tempo que vai demorar ainda para a quimioterapia sair do meu corpo? Eu falei: como assim? Ela: não, porque eu ainda estou sentindo os efeitos da quimioterapia. Eu me tratei de câncer de mama, terminei a quimioterapia faz 6 meses e eu ainda estou sentindo formigamento na ponta dos dedos das minhas mãos e dos meus pés. E aí ela me perguntou: por que a quimioterapia ainda não saiu do meu corpo? Por que eu estou tendo essas reações? Pessoal, o que eu tenho que explicar aqui para vocês é que a quimioterapia nessa paciente já saiu do corpo dela faz muito tempo. E na grande maioria dos casos, a quimioterapia ela vai ser eliminada em poucas horas, em algumas situações, em alguns poucos dias, tá? Todo medicamento, toda quimioterapia tem o que nós chamamos de meia-vida, que é o tempo em que ela demora para entrar no organismo, ser absorvida, metabolizada e eliminada, tá, pessoal? Essa meia-vida do medicamento é de poucas horas a no máximo alguns poucos dias, para a grande maioria dos medicamentos, não só as quimioterapias. Mas doutor, por que essa paciente, mesmo 6 meses depois de terminada a quimioterapia, ela ainda está sofrendo com esses formigamentos nas mãos e formigamentos nos pés? Na verdade, no caso dessa paciente, o que ela fez foi a quimioterapia branca, o paclitaxel semanal. E esse medicamento ele tem um efeito colateral chamado de neuropatia periférica, que seria uma inflamação na ponta dos dedos, nos nervos que estão na ponta dos dedos das mãos e dos pés. Isso pode gerar formigamento, pode gerar dor, pode gerar dormência, e esse é um efeito colateral da quimioterapia, um efeito colateral que ele pode ser residual, ele pode ficar, ele pode persistir, e em alguns casos ele pode ficar até para o resto da vida dessa paciente. Mas por que ficou esse efeito colateral? A quimioterapia não está circulando ali no sangue daquela paciente, não está agindo e ocasionando essa reação? Não, pessoal, não é a quimioterapia que está ali. O que está ali é a inflamação, o processo inflamatório que a quimioterapia ocasionou, tá? Quando a quimioterapia ela vem e cai na tua corrente sanguínea, ela gera um processo inflamatório no teu organismo. Ela gera uma inflamação, tá? E essa inflamação, mesmo depois da quimioterapia ser eliminada, ela pode ficar, tá? Em muitas situações, com o passar do tempo, após o término do tratamento, com o passar dos meses subsequentes, isso tende a reduzir, em alguns casos, ser completamente eliminado. Porém, em algumas situações, pessoal, pode ficar essa inflamação residual, que no caso dessa paciente ficou através dessa neuropatia periférica. Eu gosto sempre de fazer uma comparação, tá? É como se fosse, a quimioterapia é como se fosse um furacão que passa por uma vila e destrói tudo que está ao seu redor. A quimioterapia seria mais ou menos assim, ela passa no nosso corpo, destrói células boas e também destrói as células ruins. E o que fica quando aquele furacão passa naquela vila? Ficam as consequências daquele furacão, ficam os destroços, ficam as casas destruídas, ficam todas as consequências daquele processo. A quimioterapia é a mesma coisa, ela passa, destrói com tudo, destrói também com o câncer, porém ficam as consequências, ficam, entre aspas, os destroços, que no nosso organismo seriam esses processos inflamatórios. Em muitos casos, esses processos inflamatórios eles podem ser completamente eliminados do nosso corpo, porém, em algumas situações ficarão. Nós teremos uma inflamação ou alguns efeitos que serão residuais, que em alguns pacientes poderão, infelizmente, ficar pelo resto da vida do paciente. Tá bem, pessoal? Pessoal, na semana passada eu atendi uma paciente no meu consultório, tá? Essa paciente ela está em tratamento de um câncer de pulmão. E esse câncer de pulmão, ele já tem metástases. Eu sei que vários de vocês, vários seguidores, vários inscritos aqui do meu canal estão em tratamento de câncer. E em muitas situações,
o câncer já com metástases. E eu sei que uma grande dúvida de vocês é se um dia vocês irão se curar dessa doença, do câncer com metástases. Inclusive, essa foi a dúvida que essa paciente me questionou no meu consultório. Ela perguntou bem assim: doutor, o câncer de pulmão com metástases, que não é indicado cirurgia, ele pode ser curado? Será que hoje a gente consegue curar um câncer com metástase, especialmente o câncer de pulmão? Pessoal, quando a gente fala na oncologia moderna, especialmente nos últimos 5, 10 anos, novos tratamentos vêm surgindo e vêm revolucionando a terapia do câncer. Um desses tratamentos é a imunoterapia. Mas doutor, por que você está falando disso? O que a imunoterapia tem a ver com eu saber se o meu câncer vai ser ou não curado, o meu câncer com metástases? Pessoal, essa tal imunoterapia, que esse é um tratamento moderno que surgiu, tá? Ela tem duas situações principais nas quais ela pode funcionar muito bem, que é no câncer de pulmão com metástases e no melanoma, no câncer de pele invasivo com metástases. Nessas situações, o uso da imunoterapia ajuda muito no tratamento dos pacientes e revolucionou a oncologia. Mas o que é essa imunoterapia? Imunoterapia são medicamentos que estimulam a sua imunidade, ou seja, a sua própria defesa, especificamente os teus linfócitos TCD4, os maestros, os generais da sua defesa, do seu organismo, a combaterem o câncer. Tá? Isso quando é utilizado em conjunto ou não a quimioterapia, dependendo do tipo de câncer em que nós vamos realizar esse tratamento, demonstra, pessoal, uma excelente efetividade terapêutica. Tá? Então, hoje, pacientes com câncer de pulmão, com metástases, que nós conseguimos utilizar a imunoterapia, nós conseguimos ter respostas fantásticas em muitas situações. Lembrando, pessoal, que não são todos os subtipos de câncer de pulmão que terão uma resposta boa, uma resposta adequada à imunoterapia. Existem casos e casos, existem vários tipos, subtipos de câncer de pulmão. Alguns vão responder muito bem a esse tratamento e outros talvez não vão responder tão bem. Nós temos hoje estudos científicos com acompanhamento de pacientes com câncer de pulmão metastático que fizeram imunoterapia ou estão em imunoterapia e têm a doença em remissão por longos períodos. O que seria a doença em remissão? É quando a gente colocou o câncer, entre aspas, para dormir, quando ele não está evidente pelos exames de imagem que nós realizamos, inclusive o PET scan. Então, com esse tratamento, pessoal, hoje nós temos situações em que o paciente ele tem resposta completa. O câncer ele desaparece totalmente, mesmo nos exames mais minuciosos, mais detalhados, como o PET scan. A longo prazo, pessoal, a gente ainda não tem certeza absoluta se a imunoterapia pro câncer de pulmão com metástase vai realmente curar esse câncer, ou vai só manter ele nessa remissão, vai manter ele dormente enquanto nós estivermos utilizando esse tratamento. Porém, se tem hoje uma grande expectativa em relação a esse tipo de tratamento, a imunoterapia, especialmente para câncer de pulmão e para melanoma, com excelentes respostas e com pacientes em longos períodos de remissão. Então, pessoal, dá para a gente dizer com certeza absoluta que a gente tem a cura do câncer de pulmão com metástases? Talvez, em uma grande maioria das situações, não. Porém, a nossa esperança ela é muito grande. Quem sabe, um dia, com a imunoterapia e com todos os outros tratamentos modernos que nós temos na oncologia, quem sabe, um dia a gente não consegue atingir a cura mesmo no câncer de pulmão que tenha metástases. Tá bem, pessoal?
Pessoal, vocês conhecem os marcadores tumorais do câncer, os exames de sangue que são realizados e que podem ajudar no diagnóstico e no acompanhamento de um paciente que tem câncer? Uma seguidora minha aqui, uma inscrita no meu canal do YouTube, ela encaminhou uma dúvida para mim relacionada a esses marcadores tumorais. Dê uma olhada aqui na pergunta que ela fez. Doutor, o exame de CA15-3, ele é necessário para acompanhamento do paciente com câncer de mama? Então, pessoal, primeiramente, o que é o tal CA15-3? O CA15-3 é um desses marcadores tumorais, tá? Os marcadores tumorais são exames de sangue que podem ser realizados em qualquer laboratório, que eles podem se alterar em alguns tipos de câncer, tá? Por exemplo, quais são os dois exames de sangue, os dois marcadores tumorais que podem se alterar no câncer de mama? São eles o CA15-3 e o outro exame é o CEA. Porém, o principal marcador tumoral relacionado ao câncer de mama é esse CA15-3. Para o câncer de pâncreas, por exemplo, nós temos o CA19-9. Para o câncer de ovário, nós teremos o CA125. Então, nós poderemos ter vários marcadores tumorais para vários tipos de câncer. E para que serve esses marcadores tumorais? Esses marcadores tumorais, eles servem principalmente, mais do que para diagnóstico de um câncer, tá? Que precisa essencialmente da biópsia da lesão. O marcador tumoral, ele ajuda muito para o acompanhamento do paciente com câncer. Então, respondendo essa pergunta aqui, pessoal, o marcador tumoral, ele é necessário, ele é importante para acompanhar a paciente que está com câncer de mama, ele é, tá? Não só o CA15-3, mas também o outro marcador tumoral do câncer de mama, que é o CEA, tá, pessoal? Mas eu vou tentar explicar de uma forma mais simples para vocês qual que é a vantagem de você acompanhar a paciente com câncer de mama com esse marcador tumoral. Numa paciente que tem um marcador tumoral elevado, através desse exame, você consegue definir se o teu tratamento está funcionando. Por exemplo, a paciente descobriu um câncer de mama, está localizado na mama, mas é volumoso e tem que fazer uma quimioterapia. E o seu marcador estava de 100, de 200, de 300. A gente começa essa quimioterapia e o marcador dela vem caindo. Lá de 300 ele cai para 100, ele cai para 50, ele cai para 30. Então, se está havendo uma queda no marcador tumoral, isso é um indício indireto ou até direto, né, de que o tratamento está funcionando, tá? Então, na paciente que está fazendo tratamento, é interessante você acompanhar ela com o marcador tumoral. Uma outra situação, doutor, mas o meu marcador tumoral ele sempre foi normal. Mesmo assim, o médico precisa acompanhar o meu câncer de mama com esse marcador? É interessante também acompanhar, tá, pessoal? Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Você está acompanhando o seu câncer de mama, terminou todos os seus tratamentos, você está indo uma vez a cada 3, 4 meses lá no seu oncologista. É interessante que ele sempre faça esse marcador tumoral. Por quê? O teu marcador tumoral, apesar de sempre estar normal, se em algum momento ele estiver alterado, ele pode ser um indício de que o teu câncer possa estar voltando. Logicamente, pessoal, apenas o marcador tumoral de forma isolada, ele não é 100% confiável para dizer isso. Então, nesses casos, outros exames serão necessários, mas em algumas situações, pessoal, a gente não vai ficar fazendo tomografia todo mês ou a cada 2, 3 meses para todos os pacientes. Até porque os exames de imagem podem conter radiação e a radiação ela pode ser maléfica para o teu organismo. Então, nessas situações, em algumas consultas, nós realizamos apenas os exames de sangue, os marcadores tumorais. Se os marcadores tumorais estão normais, como CA15-3, a gente fica mais tranquilo, tá? A gente tem uma segurança a mais para dizer para o paciente que está tudo bem. Agora, se o marcador tumoral se elevou e ele era previamente normal, esse é um indício de que talvez alguma coisa possa estar acontecendo. Então, assim, doutor, precisa do marcador tumoral para acompanhar o câncer de mama? É sempre interessante que o oncologista realize esse exame. Logicamente,
né? Em cada caso, ele será realizado com uma determinada frequência, às vezes com 3 meses, às vezes com 4 meses, às vezes com 6 meses. Então, cada caso é um caso. Porém, é um exame muito bom e que vai ajudar muito vocês no acompanhamento do câncer de mama, tá bem?